ansiedade, um gigante a ser vencido. Irmãos, são inúmeros os textos bíblicos que falam a respeito da ansiedade. Nós selecionamos alguns, não dá para ler todos, mas os irmãos tomem ciência, né, e podem ler em casa, né, depois. E depois, se o irmão quiser a cópia desse estudo também, a gente pode imprimir e passar para os irmãos a cópia desse estudo. O Salmo 42, por exemplo, né, é uma declaração real, uma descrição real de alguém que está sofrendo de profunda ansiedade, a vida do salmista ali. Depois nós vamos comentar um pouquinho sobre isso mais à frente. Mateus 6, 19 a 24, Jesus dá uma pista para nós das coisas que fazem com que a gente viva ansioso. Quando ele fala sobre os tesouros na terra, né? Quando a gente começa a ficar muito focado em ganhar dinheiro, em ficar rico, né, em ser bem-sucedido, quando você coloca o coração nessas coisas, não há nada de errado em ser rico, em ser próspero, em ter sucesso, mas o texto de Mateus 6, 19 a 24 deixa claro que é quando a gente coloca o coração nessas coisas, a ponto disso se tornar um ídolo, se tornar um Deus para nós. Ou seja, aquilo que mais vai ocupar. O que é o ídolo? Né? Como é que se estabelece um ídolo no coração? Aquilo que ocupa a maior parte do nosso tempo, das nossas preocupações. Então aquilo começa a se estabelecer como um ídolo em nosso coração. Esse é que é o problema. Por isso que Paulo, escrevendo a Timóteo, em 2 Timóteo 6, ele diz que aqueles que querem ficar ricos caem em grandes ciladas. Porque aquela angústia por ficar rico faz com que a pessoa se torne escravo desse sentimento e desses desejos aí. Em Mateus 6, de 25 a 34, Jesus então começa, depois de ele falar daquelas coisas que podem fazer com que nos tornemos pessoas ansiosas, ele começa a dar alguns exemplos práticos. Por que nós não devemos ficar ansiosos? Aí ele fala, olha as aves do céu, olha os lírios do campo, veja as aves, como que Deus cuida delas. Veja os lírios do campo, que nem Salomão, em todo o seu esplendor, se vestiu como um deles. Diz, e os ímpios, as coisas que vocês mais querem, que é comida, o vestimento, o que beber, o sustento de um modo geral, até os ímpios têm essas coisas, e corre atrás dessas coisas. Vocês não têm muito mais valor do que as aves do céu? Muito mais valor do que os lírios dos campos aos olhos de Deus? Então Jesus começa essa argumentação, e como nós já falamos em algumas outras oportunidades, que a ansiedade, quando não é tratada, ela começa a fazer a pessoa entrar num quadro de depressão. Embora sejam sintomas muito parecidos, mas a depressão nos faz olhar para o passado e achar que estamos sendo injustiçados de alguma maneira por Deus ou por alguma circunstância da vida. Enquanto que a ansiedade é querer viver o dia de amanhã hoje. Por isso que Jesus termina esse contexto de Mateus 6, no verso 34, dizendo o seguinte: basta a cada dia o seu mal. Basta a cada dia. Para que antecipar? Porque a ansiedade é exatamente um sofrimento. Mas eu estou falando aqui em linhas gerais. Os irmãos vão entender melhor agora que na prática não é tão simples assim lidar com a ansiedade. São muitos fatores que podem
produzir, né, uma pessoa, fazer com que uma pessoa se torne uma pessoa ansiosa. Um fato que é inegável, irmãos, é o seguinte. Um fato que é inegável. Todo mundo é uma realidade. Ansiedade é um mal real e todo mundo está sujeito. Não tem nenhum ser humano sobre a face da terra que não esteja sujeito a uma crise ou a um sentimento ou a um quadro de ansiedade, seja ele agudo, crônico, leve, moderado, não importa. Todos nós estamos sujeitos. Só pelo fato de nossa natureza humana, de quebrarmos nosso relacionamento com Deus lá no Éden, nós então ficamos sujeitos a essas mazelas que afetam a nossa relação com Deus e rouba-nos a paz. A paz aqui fica colocada em confronto o tempo inteiro quando nós estamos passando por um quadro de ansiedade. Se todas as pessoas, se é um mal real que pode atingir todas as pessoas, isso quer dizer que mesmo os crentes não estão ilesos. Mesmo os crentes estão sujeitos aos quadros de ansiedade. O que nós precisamos saber é que nós não precisamos carregar esse fardo sozinhos. A Bíblia diz que nós podemos lançar a nossa ansiedade sobre Jesus. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. A Bíblia diz em Mateus 11, 28 a 30, que nós devemos ir até Jesus porque nós podemos encontrar nele descanso para as nossas almas. Que é tudo quando alguém está passando por uma situação de ansiedade, precisa encontrar descanso para a alma, porque a ansiedade ela afeta a alma, as emoções, e desestabiliza a nossa vida física, espiritual, social, familiar, profissional, em todos os aspectos. E você precisa agir. Como? Buscar a ajuda de Deus, buscar bons conselheiros cristãos, se não forem suficientes, bons profissionais especializados nessa área das emoções, da mente, e, se for necessário, usar medicação até que se equilibre, até que o desequilíbrio mental seja estabilizado. Então, isso para nós é de uma importância muito grande compreender isso, porque a ansiedade, como eu disse, irmãos, tem sido, com certeza, uma das maiores causas de depressão. Começa por um quadro de ansiedade e evolui para um quadro de depressão. E isso tem feito com que as pessoas desenvolvam vários quadros de doenças psicossomáticas. O que é isso? São doenças que começam na nossa cabeça e acabam de fato acontecendo no físico. A pessoa bota na cabeça que está doendo, que está doente em alguma área específica do corpo e acaba se adoecendo. Porque a mente começou a trabalhar em função desse mal que era um mal irreal, mas que pode se tornar um mal real na vida da pessoa. E isso não vem de agora. Isso é de muitos anos, desde que o mundo é mundo. Como eu disse, desde que o homem quebrou a sua relação com Deus lá no Éden, a ansiedade, claro que com a depressão também, que nós vamos falar depois, no próximo domingo, sobre depressão, e nem sei se esse assunto da ansiedade a gente consegue falar tudo hoje, mas desde que o mundo é mundo, as pessoas sofrem com esse problema. Mesmo os homens de Deus
sofreram no passado. Nós encontramos na Bíblia várias histórias de homens de Deus que sofreram no corpo, sofreram fisicamente por problemas emocionais, problemas da alma, que não foram resolvidos. Poderíamos citar aqui, por exemplo, Elias, Davi, Salomão, Jeremias, entre outros que sofreram desse mal. Quem nunca lidou com ansiedade? É muito difícil ter algum ser humano que nunca tenha lidado com ansiedade. Talvez você nem saiba que seja ansiedade, mas nem que seja um quadro leve. Por exemplo, quando você tem que fazer uma cirurgia e você fica muito agitado, muito nervoso, muito preocupado com aquela situação, é uma manifestação de ansiedade, com uma causa justificável, porque um dos grandes problemas que mais atormentam as pessoas ansiosas é quando aparentemente não há uma causa justificável para a pessoa estar ansiosa. Quando a pessoa do nada, de repente, se encontra ansiosa sem saber por que está ansiosa. Isso é que talvez se torna mais grave. Mas geralmente quando você tem que enfrentar quem vai tirar a carteira de motorista, por exemplo, puxa vida, quanta ansiedade. Vai fazer uma entrevista de emprego, vai fazer a prova de um concurso, né? Esses dias eu estava assim muito ansioso, preocupado, não sei nem se é por isso que minha pressão estava alta, que está chegando o dia da prova do concurso da prefeitura, dia 12 de julho. Aí ontem eu abri a página do prefeito lá, eu olhei assim, está adiado por tempo indeterminado. Ufa! Senti um alívio, senti uma paz no coração. Falei, puxa vida, tem coisas que angustiam a gente mesmo. Ele não quer que isso aconteça e acontece. É lógico que há outros também distúrbios orgânicos, hormonais, nós vamos falar sobre isso, que produzem quadros de ansiedade. Mas querendo ou não, né, ninguém é uma pedra, não é assim? Ninguém é feito de ferro ou de pedra que nunca tenha sentido, nem que seja de forma mais moderada, os efeitos de um quadro de ansiedade. E uma coisa, por exemplo, que a ansiedade sempre produz é angústia. Não sei quantos irmãos já sentiram angústia, mas é um negócio chato, tá? Aquela pressão na alma, aquela dor, né? Aquele sentimento de impotência, de incapacidade, né? Principalmente você está enfrentando problema de doença na família, enfrentou um quadro de morte, né? Da perda de um ente querido, né? De um amigo muito chegado. E tudo que você tenta fazer, começa a se culpar, será que eu poderia ter feito alguma coisa? Então é um negócio assim, não é tão simples, não é tão fácil, e não é algo inexistente como alguns super espirituais, super crentes, acham que não existe. Ora, a ansiedade, irmãos, é um grande mal, um sério problema na nossa vida, né, pessoal. Porque a ansiedade, principalmente para nós que somos crentes, ela nos impede de ver as maravilhas de Deus. Ela nos impede de olhar e de recordar as intervenções de Deus na nossa vida. Nós ficamos tão abafados com a ansiedade que a gente, por um momento ou por algum tempo, a gente não consegue raciocinar, pensar no cuidado de Deus. É por isso que Jesus, em Mateus 6:25, disse assim: não andeis ansiosos pela vossa vida.
nem pelo que haveis de comer, nem de beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? Não é o corpo mais do que as vestes? Ou então, nos apropriarmos da promessa. Salmo 91, versos 3 e 4, diz assim: pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob as suas asas estarás seguro, porque a sua verdade é pavês e escudo. Salmo 91, verso 3 e 4. É lógico que nós somos seres humanos, somos mortais, somos sujeitos à ansiedade, somos sujeitos ao coronavírus, somos sujeitos a um monte de enfermidades que estão por aí assolando a humanidade. Ninguém vai sair aí bancando uma de herói, de peito aberto, sem máscara, sem passar álcool gel, pegando em tudo, pegando em todos, descumprindo as ordens, né? Mas também nós não vamos ficar parados, aprisionados, encurralados, entrincheirados, acuados, com medo de tudo e de todos. Porque nós temos um Deus que cuida de nós e que se preocupa conosco. E é terrível, irmãos, quando esse sentimento de ansiedade vem e produz um medo em nossa alma e nos impede de caminhar, de olhar para as bênçãos de Deus e para o cuidado de Deus sobre nós. Eu estava ouvindo o pastor Dr. Augusto Nicodemos pregando sobre esse tema da ansiedade, e ele fez até uma brincadeira, que ele diz assim: dizem que a ansiedade é o mal do século. No século XX era o mal do século, no século XXI é o mal do século, né? Mas ele diz assim: mas desde que o mundo é mundo, os homens vêm sofrendo com ansiedade. Desde que nos entendemos por gente, nós sempre ouvimos falar de pessoas e de gente na nossa casa, e às vezes até de nós mesmos, as lutas que nós temos, nós enfrentamos com ansiedade. Mas olha só o que eu achei interessante, irmãos. De acordo com os jornalistas Jamil Chad e Isabela Palhares, do jornal Estado de São Paulo, edição de 23 de fevereiro de 2017, disseram eles: o Brasil é o país com a maior taxa de pessoas com transtornos de ansiedade do mundo. O Brasil é o país com a maior taxa de pessoas com ansiedade do mundo. E ele é o quinto em casos de depressão. E segundo as estimativas da Organização Mundial da Saúde, OMS, divulgadas nesse dia 23 de fevereiro de 2017, 9,3% dos brasileiros têm algum transtorno de ansiedade. Ou seja, cerca de 20 milhões de pessoas. É muita gente. Isso é só os que os quadros estatísticos apontam. Pode ser até um número maior. E diz que 5,8% dos brasileiros são afetados com depressão. Cerca de 12 milhões. Então você pegando, juntando os dois quadros, né? Depressão e ansiedade, que são mais ou menos contabilizados. Eu não sei como é que eles chegam a esses percentuais. Se é por amostragem ou se é por a ida das pessoas ao médico. Eu não sei como é que eles chegam a esses dados. Mas o fato é que é quase 1/5 da população. Né? Se você somar aqui os dados, dá quase 1/5 da população. E aí nós dizemos que tem mais de 1/5 da população no Brasil que seja evangélica. Isso quer dizer que nesse universo de 1/5 de pessoas afetadas, ainda há os evangélicos,
os cristãos que muitas vezes são afetados, admitindo ou não, por esse mal terrível da ansiedade. E todo transtorno, irmãos, aliás, essa reportagem lá do Jornal Estado de São Paulo diz que esses quadros de ansiedade no Brasil estão ligados a questões socioeconômicas como pobreza, desemprego, problemas ambientais e os estilos de vida das grandes cidades. Mas mesmo em pequenas cidades as pessoas estão ansiosas, né? Então o transtorno, irmãos, da ansiedade começa quando a emoção passa do ponto. Em vez de a pessoa seguir em frente, a agitação exagerada deixa a pessoa travada, impedindo que ela faça suas tarefas e consequentemente, honre seus compromissos, assim como tira sua autonomia na realização de tarefas simples e rotineiras. Um quadro de ansiedade, ele produz duas reações bem distintas. Em primeiro lugar, uma pessoa que está com quadro de ansiedade, ela fica muito tempo ociosa, ou seja, ela não consegue agir, não consegue desenvolver, não tem iniciativa para fazer o que precisa fazer. Aí depois, ela entra no quadro de ansiosa. Primeiro está ociosa, depois fica ansiosa. Por quê? Porque os prazos vão vencendo, ela não consegue entregar as coisas nos prazos previstos. E isso vai gerando o que? Uma bola de neve. Aquilo vai acumulando. E a pessoa começa a sofrer terrivelmente por causa disso, né? E a partir disso, a pessoa precisa aprender a lidar com essa situação, distinguir entre tristeza doentia, aquela tristeza que é temporária, né? De vez em quando a gente fica triste. A Bíblia manda a gente se alegrar, mas de vez em quando a gente fica triste com alguma coisa. Mas aquela tristeza não pode dominar o nosso coração, porque começa nos impedir, né, de olhar com confiança para vencer as adversidades da vida, né? Então, diante das adversidades, as pessoas ficam tristes mesmo, se abatem, apresentam sintomas muito parecidos com os sintomas da ansiedade, mas é por pouco tempo, daí a pouco passa a dificuldade, passa o problema e a pessoa começa a tocar a sua vida normal. Então, dito essas coisas iniciais, não se pode sair por aí, irmãos, dizendo que a ansiedade é uma coisa boba, que não tem valor, que que podemos ignorar, que é bobagem, que é frescura. Só fala que é frescura, ansiedade e depressão, depois nós vamos falar de depressão em outra lição, é quem nunca passou por isso. Quem nunca passou por isso não entende. E talvez a maior angústia de uma pessoa ansiosa e de uma pessoa em depressão seja o fato de que as pessoas que estão ao seu redor não as compreendem. Não sabe o que vai na sua alma e não as compreende. Isso gera uma angústia ainda maior. Depois vamos falar um pouquinho sobre isso mais à frente, se o tempo nos permitir. Mas vamos tentar definir, assim, tecnicamente, o que é a ansiedade. Olha, a ansiedade é um estado emocional que inclui manifestações físicas e psicológicas. Dentre as primeiras, as mais importantes são respiração perturbada, aceleração cardíaca, mudanças vasomotoras, tremores, paralisia, aumento da transpiração, que é o que
a gente chama de sudorese, né? Tremores e agitação, a pessoa começa a ficar tão nervoso, né? Que fica tremendo com a situação. Paralisia, e acontece também a parestesia. Parestesia é o formigamento, adormecimento, principalmente dos pés, das mãos. Tem gente que tem formigamento até na cabeça, adormecimento até na cabeça, como sintomas de um quadro de ansiedade. Medo de morrer, medo de perder o controle e enlouquecer. Tem ondas de calor e de calafrios alternadas, náuseas, desconforto abdominal, tontura, vertigem, desmaio. Vertigem é quando fica as vistas meio escuras assim, né? Você não fica meio tonto. A sensação de falta de ar e sufocamento, sensação de asfixia, parece que tem alguém apertando seu pescoço. Não sei se os irmãos se alguém já passou por isso, mas esses são indicativos, né? Como manifestações físicas e psicológicas da doença da ansiedade. E o pior de tudo, todas essas coisas geram um sentimento de impotência na vida das pessoas que estão sofrendo um quadro de ansiedade. Outra coisa muito comum é o pressentimento de que alguma coisa muito ruim, iminente, inevitável, está para acontecer. Quando a pessoa está com um quadro de ansiedade muito avançado, ela teme o momento seguinte. Ela teme estar junto com as pessoas. Em algumas pessoas é o contrário, teme ficar sozinho. E pode, às vezes, a pessoa estar no meio de uma multidão e se sentir sozinho no meio daquela multidão ainda. São quadros assim muito graves da ansiedade. Segundo o Dr. Drauzio Varela, ansiedade é uma doença incapacitante que atinge por volta de 350 milhões de pessoas no mundo. E os quadros variam de intensidade e duração, que podem ser classificados em 3 diferentes graus: leve, moderado e grave. Alguns outros psicólogos vão trazer outras classificações da ansiedade. Ele diz: é uma doença que não vê idade, pode atingir idosos, adultos, adolescentes e crianças. E eu completo dizendo: a ansiedade não vê religião, não vê a cor da pele, não vê a classe social, nem tampouco a intelectualidade. De vez em quando eu ouço de alguém, ou então ouço de alguma situação de alguém que está passando por um quadro de ansiedade, eu já sofri também esse tipo de preconceito. A pessoa, mas como é que pode uma pessoa tão inteligente desse jeito estar ansioso? Então, geralmente, a ansiedade não escolhe intelectualidade. E as pessoas se veem perdidas nesse emaranhado de manifestações e de inconclusões de muita gente e de falta de conhecimento que a maioria das pessoas tem. Às vezes até as próprias pessoas têm falta de conhecimento dos sintomas, das manifestações da ansiedade, e as pessoas que estão ao redor também não conhecem muito bem a questão da ansiedade. De acordo com o site significados.com, ansiedade é um estado psíquico de apreensão ou medo, provocado pela antecipação de uma situação desagradável ou perigosa,
Segundo a sua etimologia, ansiedade significa angústia que sufoca. É apontada até certo ponto como um comportamento natural do ser humano, que o ajuda a reagir ou se adaptar a situações com medo ou expectativa. Porém, pode se tornar uma doença quando chega a valores extremos, especialmente quando se torna recorrente, a ponto de interferir no funcionamento saudável da vida de uma pessoa. Para tanto é importante o tratamento. De um modo geral, então, quais são as características de uma pessoa ansiosa? Já falamos aqui de um modo assim, em definição, mais especificamente, né? O ansioso manifesta timidez, medo, ausência de confiança em si próprio ou nos outros. Geralmente é uma pessoa mais irritadiça, tem uma autoconsciência, uma sensibilidade exagerada, por isso que fica nervosa, né? A pessoa fica muito nervosa porque está com a sensibilidade muito exacerbada, exagerada, cultiva fantasias sombrias, também presa por sentimentos de inferioridade. É lógico que isso não manifesta tudo numa pessoa só. Estou dizendo aqui que é um quadro geral, mas cada pessoa vai desenvolver algum tipo de característica dessa ansiedade. Tem gente que sofre com sentimentos de culpa e de vergonha. Tem gente que sente vergonha por estar ansioso, aí se isola socialmente. Tem o interesse e a atenção só voltado para as tribulações, para as tragédias, para os problemas. O ansioso é uma pessoa tensa, angustiada, infeliz. Seja ele vítima da chamada ansiedade verdadeira, na qual se confronta com o perigo conhecido e real, ou da ansiedade neurótica, que é quando a pessoa desenvolve um quadro de ansiedade por um negócio irreal, por uma coisa que não acontece, uma coisa desconhecida. Que é o caso, por exemplo, de quem tem quadros de esquizofrenia, por exemplo. Ele desenvolve uma ansiedade, com medo, né, de determinadas coisas que não existem. Ele cisma que alguém está perseguindo ele, etc. Aquilo desenvolve um quadro de ansiedade na pessoa. Mas corre o risco de mesmo uma pessoa que não seja esquizofrênica começar a andar cismado pela rua, de que alguém está seguindo, de que viu um vulto dentro de casa, de que viu uma situação assim, uma situação... Então, é corriqueiro isso aí, muitas vezes, como característica de uma pessoa ansiosa. O quadro de ansiedade vem acompanhado por sintomas que podem ter origem interna ou externa. Interna por conta do desequilíbrio hormonal ou neurológico, e externo por causa das circunstâncias desfavoráveis, as circunstâncias negativas, tais como perdas, traumas, tensões, decepções. As causas mais comuns da ansiedade enquanto doença são crises de pânico, fobia, perturbação obsessiva compulsiva, estresse. É quando ela evolui, né, para depressão, psicoses e perturbação maníaco-depressiva. Então, de um modo geral, a ansiedade traz esses elementos, né? Geralmente, um medo terrível de perder e de morrer, medo de ficar só. Você vê, em algumas pessoas gera o medo de ficar só, em outras pessoas gera o medo de ficar junto com muita gente.
Então varia de organismo para organismo. E quais são as causas? Quais são as causas da ansiedade? Olha, as causas da ansiedade, poderíamos dizer que são muitas, né? Por exemplo, o sofrimento que a ansiedade e o pânico produzem na pessoa, movido por alguma situação, às vezes até do passado, que gerou medo, que gerou pânico, traz um sentimento de sensação e uma sensação de incapacidade. Em primeiro lugar, o que mais angustia uma pessoa ansiosa é quando não há uma justificativa para estar ansioso. Aparentemente, né? Humanamente falando, mas não tem nada. Você vai no médico, você vai no psicólogo, ou você vai num clínico geral, ou num cardiologista. Ele pergunta, não sei se já perguntou para você está preocupado com alguma coisa? Tem alguma coisa te preocupando? Tem alguma coisa te perturbando? Tem algum problema que você não está guardado aí, que você não falou com ninguém? Você não quis compartilhar com ninguém? O que está acontecendo com você? Pode se abrir, pode falar comigo. Mas aí, a pessoa que está ansiosa, ela não sabe por que está ansiosa. Ela não tem uma explicação. Talvez até tenha uma explicação, mas ela mesma não tem uma resposta, né, para saber ou para informar por que ela está passando por aquilo. Nem sabe o que está pensando. E de repente é tomado por um sentimento de ansiedade. Ansiedade também pode ter algumas explicações, como eu disse antes ali nas características, né? A pessoa passa por algum trauma, algum acidente, algum tipo de conflito, algum tipo de fracasso, um estilo de vida cercado por estresse, pressão por todo lado. Aquilo que eu disse, né? A pessoa começa a procrastinar. O que é procrastinar? Deixar para depois. Tem uma coisa para fazer hoje, deixa para depois. Aí chega amanhã, deixa para depois. Aí chega no dia de fazer, aí tchau, tchau. A ansiedade toma conta do coração. Pode acontecer nesses casos assim. Um estilo de vida cercado por estresse e por pressões. Isso faz com que cada vez mais a pessoa sofra com a ansiedade. A ansiedade, às vezes, ela é confundida com a depressão, que os sintomas são parecidos. Às vezes ela é confundida com outras neuroses, como fobias e obsessões. Também pode ser confundida com delírios. Com psicoses, que são delírios, esquizofrenia, por causa de outros sintomas, né, que a pessoa apresenta, que sejam parecidos com o da ansiedade. A ansiedade pode levar a esses quadros. E esses quadros também podem ser marcados por momentos de ansiedade também, mas não é necessariamente iguais. Outras doenças também podem desencadear um estado de ansiedade. Doenças como distúrbios cardíacos, incluindo angina, insuficiência respiratória, pessoas que têm problema de asma e bronquite, em algum momento pode ficar ansioso, diabetes, né? Para esses pacientes, a crise de ansiedade pode ocorrer quando fez um esforço maior, quando até subir uma escada, né? A pessoa sobe a escada e já fica ofegante, ansioso, coração acelerado, aí começa a achar que eu vou morrer e tal, começa a pensar e gera um quadro de ansiedade naquele momento. Problemas emocionais como o hipertireoidismo podem também provocar ansiedade.
uso de determinados medicamentos, como anfetaminas, barbitúricos e até mesmo os ansiolíticos. Parece uma coisa engraçada, né? Você toma um determinado remédio para combater a ansiedade, a pessoa fica mais ansiosa. Tem gente que toma 4 miligramas de Rivotril e não dorme. Porque o remédio não, ao invés de agir para curar, ou pelo menos para amenizar, para equilibrar, o remédio produz mais ansiedade na pessoa. Porque também não é só tomar o remédio. É tomar o remédio e fazer um exercício mental, de descansar, de relaxar. Quem toma o remédio não faz efeito. Né? É uma outra situação complicada aqui. Drogas lícitas e ilícitas também podem ser causas da ansiedade. Por isso, irmãos, quanto mais cedo tratarmos, mais rápido seremos colocados no caminho da cura e da libertação. Devemos estar atentos, como eu disse um pouco antes. No começo é insignificante, mas pode se tornar um grande problema. A ansiedade pode tornar-se um grande problema, fazer a pessoa entrar em quadros crônicos de síndrome de pânico, quadros terríveis de síndrome de pânico, e afetar toda a sua vida, a ponto de a pessoa começa a sentir medo de sentir medo. Já imaginou um negócio desse? A pessoa começa a sentir medo de sentir medo. Está com medo de quê? Não, estou com medo de sentir medo. E é um grau muito elevado para tudo isso. Então, todas essas causas trazem consigo, se evoluir, depressão, problemas para dormir, problemas para a saúde cardíaca, a ponto de a pessoa poder ter até um AVC por causa do excesso de preocupação, problemas digestivos ou intestinais, né? E o quadro de agorafobia, que eu disse há pouco, né, que é aquela medo do momento presente, o contato com as pessoas, ou medo de ficar muito sozinho, sem ter ninguém para poder acudir se você tiver uma crise, né? Tem gente, por exemplo, né, eu me lembro que meu pai e minha mãe tinham uma briga muito constante nesse aspecto. Meu pai não gostava que minha mãe ficava sozinha. Quando ele viajava, falava: ô Isaura, chama uma vizinha para dormir. E minha mãe estava nem aí, minha mãe nunca teve nem aí. Minha mãe dorme tranquilo, sozinha em casa, normal. Se deixar agora, mesmo nesse quadro que ela está lá agora, com problemas de saúde, das emoções, mentalmente muito complicado, mas se deixar, ela fica sozinha. Por que eu não posso ficar sozinha na minha casa? Ela fala desse jeito. A gente sabe que ela não tem condições. Mas antes, quando ela estava com tudo perfeitamente funcionando, ela não tinha problema. Meu pai veio: mas é para você passar mal, Isaura, de noite. Passar mal, tem que ter alguém para poder chamar, ajuda e etc. Então tem gente que tem esse tipo de preocupação. Meu pai não gostava de ficar sozinho. Eu acho que até herdei isso dele, que eu também não gosto de ficar sozinho. Mas ele ficava sempre preocupado com a minha mãe, para minha mãe sempre ter uma pessoa, uma companhia para dormir, né? Então, isso é o medo do que pode acontecer. Quando você vai enfrentar, muita gente tem dificuldade, fica travado de falar em público por causa da agorafobia, né? Que é aquele medo de contato com o auditório, com as pessoas, com muita gente, etc. Fica tremo, sua, a mão sua, né? Fica todo suado, né? Tal, gagueja, né? Não sai nada. Isso é um quadro de ansiedade para uma situação específica, que a gente chama de agorafobia. E a agorafobia também funciona ao contrário, quando a pessoa tem aquela sensação de que vai acontecer alguma coisa ruim com ela e que ela não pode estar sozinha. Se acontecer, como é que alguém vai socorrer? São dois quadros distintos aí. E às vezes, sabe por que é motivado isso?
às vezes a pessoa já passou por uma situação assim uma vez, de ter que precisar de ajuda e não teve quem ajudasse, que agora ela tem medo de ficar sozinha e de novo acontecer a mesma coisa. Não tem nada que indique que vai acontecer a mesma coisa, mas na cabeça, já viu, né? Está na cabeça, já era. E a questão de falar em público também, a pessoa falou uma vez, não deu certo, errou, gaguejou, sei lá, a pessoa fica travada para falar outras vezes depois. Precisa tratar essa questão depois. Tem com as crianças, por exemplo, uma doença, né, ou um sintoma, uma consequência da ansiedade chamada mutismo seletivo, né? É um tipo de ansiedade que incapacita as crianças de expressar determinadas situações, como na escola ou diante de familiares, ainda que seja totalmente capaz de fazer outras coisas, mas a pessoa fica travada para falar. Principalmente, por exemplo, uma criança que sofre abuso, por exemplo, ela fica traumatizada e fica ansiosa toda vez que chega o agressor, ou toda vez que alguém fala sobre o assunto, a criança começa a suar, começa a ter crise, né, de medo, de pânico, uma série de situações. Isso geralmente afeta mais as crianças. Ela consegue brincar, ela consegue desenvolver a aprendizagem, mas ela não consegue fazer amizade na escola. Não consegue fazer amizade em casa, com as pessoas de casa e etc. Existem várias fobias específicas, né? As fobias são muitas: medo de aranha, medo de barata, medo de escuro, medo de andar de avião, medo de dirigir, né? Tem gente medo de tudo, tem gente tem medo de tudo, né? E tem gente que não tem medo de nada, e é perigoso também, né? Muito perigoso. Estresse pós-traumático, quando a pessoa enfrentou alguma perda repentina sobre um parente, familiar, parente familiar é a mesma coisa, né? Um amigo, ataque de alguma pessoa falou mal de você na internet, está na moda agora isso, né? Falou mal de você na internet, alguma pessoa divulgou algum problema seu publicamente. Isso a gente chama de estresse pós-traumático, que é um tipo de ansiedade, né, que vai tomar conta do coração da pessoa. E tem ansiedade de separação. Quando uma pessoa, um casal, né, passa por separação, tanto a pessoa mais prejudicada na separação vai ficar com ansiedade de separação, quanto os filhos, quando tem o pai e a mãe se separando, entre outras coisas que podem acontecer. Irmãos, rapidamente, equívocos que podem ser cometidos com relação à ansiedade. É alguém dizer, por exemplo, ansiedade é para os fracos. Crentes de verdade não têm ansiedade. Irmãos, muita gente pensa que a ansiedade é apenas para pessoas emocionalmente fracas, psicologicamente, espiritualmente fracas, que crente de verdade não possui ansiedade. Ora, se a Bíblia diz que não deveríamos estar ansiosos por nada, não, é porque Deus sabe dos estragos que a ansiedade pode trazer na nossa vida. E o quanto é necessário para nós tratarmos das nossas emoções, da nossa espiritualidade. Mas essas instruções, essas orientações de Jesus, de Paulo, esses exemplos que a Bíblia cita de pessoas que sofreram com ansiedade, irmãos, é a prova cabal de que existe uma possibilidade. Você diz, não estejais ansiosos, porque ele sabe que nós ficamos ansiosos com essas coisas. Qual é o pai de família que não vai ficar ansioso se perder o emprego? Qual é o pai de família que não fica ansioso se o filho fica doente? Que está sofrendo alguma coisa, alguma dificuldade.
Então seria espiritualizar demais, né? No meu entendimento, na minha compreensão de tudo que tenho lido, de que tenho vivido, coisas pessoais mesmo nessa questão da ansiedade, eu não tenho dificuldade de acreditar de que ansiedade é uma possibilidade, é uma realidade terrível que pode abater a vida de muitos cristãos. E para mim, Mateus 6, 25 a 34 e Filipenses 4, de 6 a 9, é um texto que nós não lemos antes, né? Filipenses 4, de 6 a 9, é a prova cabal de que existe uma possibilidade real de que mesmo nós, os cristãos, sejamos afetados. E não admitir, irmãos, é pior para a gente. Não admitir faz com que você não respeite a dor do outro, você não respeite nem a sua própria dor, nem seus próprios sentimentos. Ignorar, não sentir nenhuma emoção, é um caminho muito pior do que o caminho da aceitação. Quer dizer que a aceitação não tem a conotação de se conformar. A aceitação tem a ideia de que existe, que é uma realidade, que nós podemos ser afetados por ele. E há pessoas que têm também fatores genéticos, predisposição para ficar mais ansiosas do que outras. Tem pessoas que são mais vulneráveis, mas ninguém pode se achar suficiente o bastante para poder achar que nunca pode sofrer um mal como esse. Eu citei no começo o Salmo 42. Davi era um servo temente a Deus, homem segundo o coração de Deus, né? E padeceu lutas, adversidades terríveis. Tem vários salmos de Davi falando dessa realidade. Aqui, no Salmo 42, são os filhos de Corá que estavam enfrentando uma situação de perseguição, estavam se sentindo acuados, impedidos de adorar a Deus. Inclusive, estavam tendo saudade das reuniões. No começo eu tinha falado que era Davi, mas na verdade Salmo 42 é a experiência dos filhos de Corá. Salmo 32 que é a experiência de Davi, quando ele teve os seus problemas de esconder o seu pecado. Salmo 32, experiência de Davi. Salmo 42, a experiência, vamos fazer essa correção aí, a experiência dos filhos de Corá. Então, irmãos, vamos pensar seriamente nisso, né? Ansiedade não é doença apenas para os fracos. Oração e leitura da Bíblia são suficientes? Irmãos, oração e leitura da Bíblia continuam sendo as principais ferramentas, os principais remédios para um coração ansioso e principalmente de modo preventivo. Mas devemos ter cuidado, pois por ser uma doença emocional, essa doença da ansiedade ataca diretamente a alma, a vida espiritual da pessoa, juntamente com os ataques que vêm contra o corpo físico. E a pessoa que está ansiosa não consegue orar com eficiência. E isso a faz sentir mais ansiosa. A pessoa que está ansiosa não consegue ler a Bíblia, e quando lê a Bíblia não consegue meditar, não consegue concentrar nas verdades espirituais do texto. E isso faz a pessoa ter mais ansiedade ainda. E para piorar as coisas, preste atenção, sempre aparecem os espirituais, infelizmente, que dizem que o verdadeiro cristão não pode ficar ansioso. Afirmam que é derrota, que é mau testemunho, que é desobediência, que é falta de fé, e que, portanto, é pecado. E os conselhos? Os conselhos são lastimáveis. Olha só.
Você está precisando de orar mais. Está precisando de ler mais a Bíblia. Está lendo pouco a Bíblia. Tem que buscar mais a Deus. Esses conselhos parecem aparentemente inofensivos e muito espirituais, mas é uma bomba na cabeça de uma pessoa que está sofrendo com ansiedade. Você está assim porque você está em pouca igreja. Faça campanha de libertação. Você perguntar alguma coisa? Esse tipo de conselho ou comentários, irmão, não ajuda em nada, só piora a situação. Por quê? Porque a pessoa que já está sofrendo com um quadro de ansiedade, ela vai ter que lidar com outro problema, o sentimento de culpa, que vem amarrado por trás dessas coisas, altamente destrutivo. A pessoa começa, eu sou um Zé Ninguém mesmo, um Zé à esquerda, porque eu estou tentando orar, estou tentando ler a Bíblia, estou tentando ir à igreja, mas aí o irmão vem, o irmão é mais forte do que eu, o irmão vem e fala essas coisas comigo, aí eu sou um Zé Mané mesmo, um Zé à esquerda. Não ajuda em nada, só atrapalha. Então, irmãos, preste atenção, isso é muito sério. Por não conseguir sair dessa situação sozinho, o cristão acaba ficando mais ansioso, podendo evoluir para quadros de depressão, que pode levar anos para se libertar. Pode inclusive afetar a pessoa de modo tão terrível na sua espiritualidade, no seu relacionamento com Deus, que ela chega a ponto de entregar os pontos, renunciar à fé, não querer que ninguém visite ela, e etc. Crente pode ir em psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, terapeutas em geral. Alguns cristãos têm controle total de seus pensamentos, mas isso não acontece quando há um transtorno psíquico. A capacidade de um indivíduo controlar os pensamentos depende do bom funcionamento da sua estrutura psíquica e não necessariamente da sua vontade. É por isso que muitos apresentam um genuíno desejo de sair da doença, mas não conseguem sair da doença. É preciso tratamento que vai além das disciplinas espirituais. Buscar a ajuda de bons conselheiros cristãos, de bons profissionais na área da saúde mental e emocional. Isso é um dos maiores equívocos que alguém comete, dizer que crente não pode ir no psicólogo, crente não pode ir no psiquiatra, psicanalista, terapeutas em geral. Isso é loucura, né? Não é loucura procurar o psicólogo, o psiquiatra, o psicanalista. Loucura é achar que não precisa em algum momento procurar um profissional na área das emoções, na área da mente. E aí piora a coisa, né? Não é falta de fé o crente fazer uso de medicamentos controlados? Então, perdoe minha franqueza, irmãos, mas essa também é uma das maiores tolices que eu já ouvi entre os crentes, dizendo que crente verdadeiro não pode tomar remédio controlado. Isso é tolice. Tomar remédio controlado não é falta de fé, não. Deus que deu sabedoria, Deus que deu entendimento, Deus que abençoa a ciência, nos abençoa com as ciências, de modo que elas nos afetem, nos ajude a melhorar nosso estilo de vida. Quando nós não estamos conseguindo por conta própria. Ah, pastor, mas alguém pode ficar dependente do remédio, pode... Não, o remédio pode ser útil em algum momento e a pessoa vai ter que usar, dependendo do quadro de depressão ou de ansiedade, vai ter que usar por muito tempo mesmo. Mas nada que não possa depois ser vencido, ser tirado, ser trabalhado. E mesmo que isso não venha acontecer, não há nenhum pecado, não vai mandar ninguém para o inferno. O fato de alguém tomar remédio controlado. Eu conheço um grande escritor, publica livros fantásticos, tem um site maravilhoso na internet. Eu o conheci pessoalmente.
Ele diz, só consegue viver se usar faixa preta, remédio controlado. O cara escreve cada coisa, irmãos. Né? Acho que não há nenhum demérito falar, né, dele aqui, mas o cara é fantástico. Depois, se algum irmão quiser, eu posso falar no particular alguns livros, indicar o site dele, né? Dessa pessoa. Mas ele, conversando com ele, né? Nós dormimos juntos no hotel e nós tivemos a oportunidade de conversar bastante. Ele dizia, eu tenho um quadro terrível de ansiedade, problemas nas juntas, fibromialgia, sei lá, algumas coisas assim. Eu tenho que tomar remédio faixa preta o tempo inteiro para poder dar conta. Já há anos que ele vinha passando por essa situação. E é uma pessoa fora do comum, muito, muito especial. Eu gosto demais dele. Excelente escritor. Entende? Então, ele tem que parar com essa bobagem, né? E lógico que você não vai se entregar ao remédio para viver. Não, vou depender dele o resto da minha vida. Mas você tem que usar e depender de Deus, falar para Deus te ajudar, que os remédios façam os efeitos que precisa fazer. E os médicos psiquiatras ou clínicos gerais, geralmente eles falam que vai fazer o desmame da pessoa, né? Eles fazem um planejamento, depois de algum tempo que a pessoa está tomando uma certa medicação, vai fazendo um quadro, vai acompanhando a pessoa em reduzir a dosagem. Se a pessoa não conseguir, não tem problema, volte de novo com a dosagem. Mas o importante é você sentir melhor, ter uma qualidade de vida melhor, conseguir dormir, conseguir descansar, relaxar. E os medicamentos, os meios estão aí para nos ajudar, se for necessário. Então, esse preconceito que existe entre os crentes sobre remédio controlado é uma coisa, é um tabu que tem que ser quebrado, é um paradigma que tem que ser quebrado entre nós. Foi Deus que deu sabedoria e ciência aos homens para nos ajudar nas nossas necessidades. É lógico que o medicamento não pode ser, vou tomar medicamento, então agora não preciso nem de orar mais, nem de ler a Bíblia mais, nem de... Não é isso não. Você vai tomar o medicamento, você vai continuar orando, continuar dentro da Bíblia, continuar buscando a Deus, buscando a igreja, buscando o apoio dos irmãos, bons conselhos, fase de acompanhamento com um terapeuta ou com um conselheiro cristão, faz tudo o que for preciso para que você tenha a melhor qualidade de vida possível, porque a ansiedade, ela diminui a nossa qualidade de vida. Vou ficando por aqui e não deu para terminar o assunto. Na semana que vem, se Deus nos permitir, nós vamos falar sobre a cura para a ansiedade. Eu falei aqui dos tabus e citei algumas situações que podem ser usadas como cura, né? Mas vamos falar diretamente, vamos dizer também o que a Bíblia diz, o que a Bíblia nos ensina, como nós podemos lidar com a ansiedade. Amém? Vamos orar.